Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Você sabia que cada um de nós temos um temperamento? E você sabia que o temperamento é a forma com que nós reagimos às situações do dia a dia? E você sabia que cada um de nós também temos inclinações para vícios, pecados e virtudes diferentes que nós temos que desenvolver de acordo com o nosso temperamento? Você sabia que conhecer os temperamentos nos ajuda a ser mais caridosos, porque nós vamos compreender a forma de o outro agir? E nós vamos entender que de repente ele está agindo daquela maneira não porque ele é uma pessoa ruim, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. Às vezes é só o temperamento, é só a inclinação. Então a pessoa, por não conhecer sobre temperamento, continua agindo daquela maneira, mas não é porque é uma pessoa ruim, às vezes ela só não conhece. Então, por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo é uma pessoa alegre, comunicativa, mas ele é muito distraído por natureza. Então, hoje, ele é inclinado também a agir pelas emoções. Não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que ele é uma inclinação do sanguíneo. Então, ele está alegre, ele está feliz, ele vai sair abraçando todo mundo, conversando com todo mundo, mas se ele não estiver bem, ele tende a, às vezes, até parecer um outro temperamento. Ficar com o semblante mais fechado, Então vai depender muito. E nós muitas vezes taxamos os sanguíneos como pessoas falsas. Fulano é falso, fulano é bipolar. Um dia tá assim, outro dia tá assado, um dia cumprimenta todo mundo, outro dia nem lembra. É porque é uma inclinação própria do temperamento sanguíneo. Ele sai conversando com todo mundo, mas às vezes ele não sabe nem o nome realmente dessas pessoas. Porque é uma fraqueza dele ser superficial. Ser superficial, não se aprofundar nas relações, não conhecer de fato, e falar e não ouvir, tudo isso torna a pessoa sanguínea essa pessoa. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não faz isso por maldade, é só uma inclinação do temperamento. Então ela precisa se conhecer e ela precisa trabalhar, Trabalhar essa questão de aprofundar nas relações, de prestar atenção, de ouvir e não só de querer falar. Por exemplo, também nós temos o colérico. O colérico é líder, É um líder nato. Ele, diferente do sanguíneo, que é muito voltado para os outros, o colérico é voltado para si mesmo, seus projetos, Não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, Fulano é ruim porque não pensa no outro, é porque é uma inclinação que ele tem a pensar primeiro nos projetos dele, se dá para ele, se é possível para ele, mas não é porque ele é uma pessoa ruim. Então, os coléricos, sabendo dessa inclinação, eles vão trabalhar isso. Pensar, peraí, Será que realmente eu não estou sendo muito egoísta? Eu não estou pensando só em mim? Será que eu poderia fazer diferente, Então, é assim, os coléricos, eles falam não na maior tranquilidade. E, às vezes, um não pode ser uma coisa boa. Porque não necessariamente falar sim, sim, sim é uma coisa boa. Porque, de repente, dependendo do temperamento, um sanguíneo, por exemplo, ele vai ter a tendência de falar sempre sim, 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 sim. Porque é uma tendência, uma inclinação do temperamento dele. Ele é voltado para agradar os outros, mas nem sempre o sim é uma coisa boa. E o colérico, ele sabe diferenciar muito bem isso, porque ele vai agir conforme dá para ele, E se ele for um colérico virtuoso, ele saber as fraquezas dele, ele vai continuar com aquele temperamento que nós não conseguimos mudar. O que nós conseguimos é moldar. Mas ele vai desenvolver melhor a caridade. Não adianta esperar que um colérico seja como um sanguíneo, porque isso também você está negando a sua essência, Mas a pessoa vai melhorando. Não adianta esperar que o sanguíneo vá rezar como o melancólico. O melancólico é todo concentrado. O melancólico é aquela pessoa que passa horas e horas em adoração ali, bem contemplativo. Ele tem uma facilidade para isso. Quer dizer que ele ama mais a Deus por isso? Não, não necessariamente. Pode ser que sim, sim, mas não necessariamente. Isso não é o critério. Por quê? Porque é só o temperamento. Então, para o sanguíneo ficar ali horas e horas na contemplação é algo mais difícil. Mas ele precisa fazer isso? Precisa. Mas não adianta esperar que ele vá fazer isso como melancólico, com a facilidade do melancólico. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa se conhecer para trabalhar em nós os vícios, as inclinações que nós temos e desenvolver em nós as virtudes. Nós temos que conhecer. Hoje a gente vai falar de temperamento, as pessoas já vêm criticando. Tudo é temperamento. Temperamento, hoje em dia, as pessoas usam isso como desculpa para falar eu sou assim, eu nasci assim. Não, não é isso. A gente se conhece
conhece os nossos defeitos, as nossas inclinações. E a segundo olhar da igreja, nós temos grandes padres, grandes pessoas aí de referência. Então, assim, não é coisa que alguém do nada resolveu falar. Então, a gente se conhece para mudar em nós e saber que, por que eu sou assim? Eu mesmo, nossa, eu tive uma experiência muito boa quando eu comecei a conhecer os temperamentos, porque, sinceramente, cheguei a pensar assim, até que eu tinha problema psicológico, muitas vezes, né? Não que a gente não venha desenvolver, né? Claro que o problema psicológico, ele está independente de qualquer temperamento, né? Mas o que eu quero dizer? Quando a gente não conhece os nossos temperamentos, a gente pensa, meu Deus, por que eu estou agindo assim? Nossa, será que nossa, tudo que eu faço, as minhas orações, nada... Por quê? Porque a gente não vai compreender que o jeito até de a gente falar com Deus vai ser de acordo com o nosso temperamento, sim. Nós sabemos disso. Então, o sanguíneo, ele tem um relacionamento com Deus, assim, ele tende a ter um relacionamento superficial com as pessoas, imagina com Deus. Então, se ele não trabalhar isso nele, ele vai ser essa pessoa. Ele precisa entrar em si mesmo, ele precisa saber dos seus defeitos, ele precisa conhecer suas dificuldades, precisa desenvolver isso, entrar em si mesmo, porque ele tem dificuldade para isso, ele é muito voltado para os outros, mas ele precisa fazer um bom exame de consciência, né? E reconhecer suas misérias. As reações do sanguíneo passam muito rápido, né? Então, a gente precisa conhecer os temperamentos para desenvolver isso e ser uma pessoa melhor. É impossível hoje a gente crescer, né, no progresso espiritual sem se conhecer. É possível eu querer usar a mesma regra para mim, a mesma receita para o outro. Isso não funciona. Funciona comigo, que sou assim, que tenho esse temperamento. Mas e o outro? Porque, é claro, o meio, as experiências que a gente tem, a criação, a religião, tudo muda e molda o nosso temperamento, mas a essência está ali. Então, o que é o temperamento? É a forma com que eu reajo diante das situações do dia a dia, independente da criação que eu tive, de como que eu fui, é a forma com que eu vou reagir. Eu tenho uma tendência a ser assim. Então, eu, por ser da igreja hoje, né, ter muitos anos de caminhada, coordeno um grupo de oração, sou mãe de família, né? Então, tudo isso vai me ajudando a pensar, aí, peraí, eu não posso falar assim, não posso falar o que eu quero, mas eu, na minha essência, sou sanguínea, minha vontade é falar na hora, é explodir, essa é a minha vontade, eu sou expansiva, exagerada, só que eu vou trabalhar, já trabalhei muito isso em mim, o fato da igreja, das coisas, do grupo de oração, isso foi me ajudando. Peraí, eu sou uma pessoa de frente, né? Eu não posso sair aí desse jeito, peraí, eu tenho que pensar. Então, a gente vai adquirindo isso, a igreja vai ajudando, mas eu cresci mesmo de verdade, né? Estou crescendo, né? Na verdade, é um processo. Quando comecei a entender e estudar sobre os temperamentos. Então, quem sou eu? Quem sou eu na minha essência? O que eu preciso vencer? Por que eu sou assim, tão dispersa? Por que eu sou assim, tão voltado para os outros? Por que eu sou tão sentimental? Porque estudando os temperamentos, fazendo uma boa leitura, que eu estou conseguindo, né, progredir. E acho que esse é o caminho para cada um de nós.